Muito boa noite, como estão as coisas? Tudo bem? Cá estamos no nosso exercício fundamental, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, entrem todos, estudemos juntos, dê as suas contribuições às observações, compartilhe esses momentos se você entender que eles podem ser úteis a alguém. É fundamental esse nosso momento, essa nossa interação, compreendermos nesse atual momento dos nossos estudos a importância do trabalho. Por que o trabalho? Para que o trabalho? Assim como muitos alunos, talvez todos os alunos já tenham pensado na inutilidade das matérias, de que me serve a equação de primeiro grau, a equação de segundo grau, o logaritmo, de que me serve na geografia saber os afluentes da margem direita do rio Amazonas, a extensão do rio Amarelo, a extensão do rio Nilo. De que me serve a análise sintática? Tantas e tantas matérias, assim como não entendemos a função do estudo das matérias, não entendemos também a função do trabalho. E por não entender a função das matérias, a função da educação, queremos nos livrar o quanto antes dela, e assim também do trabalho. Julgamos a felicidade será o não trabalho. Fazemos planos, idolatramos a aposentadoria como se fosse a própria felicidade. A própria noção de paraíso engendrada na mente humana nada mais é do que não trabalhar, a ociosidade. Representa-se o paraíso, sinônimo da felicidade, como anjinhos que tocam harpa deitados sobre nuvens por toda a eternidade. Será isso realmente a felicidade? Na mente infantil humana, a vida do não trabalho é a felicidade, enquanto na realidade, como a felicidade, como a alegria, como o sentido da vida vem da certeza, vem da prática, da vivência da utilidade, de sermos úteis àqueles que nos cercam, sermos úteis a nós mesmos através do aprendizado e da cura, sermos úteis à coletividade e ao ecossistema planetário. Daí que vem a alegria de viver, a felicidade. E assim sendo, o trabalho é imprescindível à felicidade. Não apenas felicidade não é não trabalho, como o trabalho é imprescindível à felicidade. Olha só a diferença da nossa cultura, da nossa maneira de ver atual, da maneira de ver espiritual, existencial, essencial. Não é à toa que quando paramos de trabalhar, a vida fica sem sentido. A própria palavra
aposentadoria vem de ficarmos em nossos aposentos. E desde quando ficarmos em nossos aposentos é feliz, é ser feliz? Claro que não. Madalena Freire tem um livro, filha de Paulo Freire, tem um livro fantástico que o título já vale o livro. A Paixão de Conhecer o Mundo. Conhecer o mundo é apaixonante. Aprender é a própria felicidade. Sermos úteis para plantas, para animais, para outras pessoas, para nós mesmos, é muito bom. E tudo isso vem através do trabalho refletido, do trabalho como ferramenta de aprendizado do mundo, de autoconhecimento e de prática do bem. Contribuirmos para a evolução de todos, do próximo como de nós mesmos e da coletividade sobre todas as partes, como disse Jesus no maior mandamento. Vamos estudar o trabalho não apenas nessas perguntas de hoje do Livro dos Espíritos, esse nosso fabuloso manual de instruções, mas também estudar o trabalho na vida em geral e em nossas vidas. Como a contribuição, como a atividade, como o ser útil é a grande graça da vida. Vamos lá? Perguntas 676 e 677 do capítulo 3, da terceira parte. Capítulo 3, que tem por título Lei do Trabalho. Estudar essa questão hoje para ampliarmos o nosso conhecimento sobre o trabalho como ferramenta essencial da vida. Vamos lá? Muito bem. Pergunta 676, Kardec pergunta assim: por que o trabalho é imposto ao homem? A resposta religiosa tradicional, pelo menos dentro da cultura judaico-cristã, é que o trabalho é imposto ao homem como punição por termos comido da árvore do conhecimento. Segundo Gênesis, segundo a expulsão do paraíso, que nos é apresentada como momento inicial da humanidade. Como em tudo, como Jesus anunciou, devemos buscar o espírito da lei, porque o espírito vivifica e a letra mata. E nos atendo à letra, ela se torna impossível de realizar um aprendizado. Vejamos o espírito que hoje conseguimos alcançar da lenda de Adão e Eva, da lenda do paraíso. O que ela traz atrás de si? Já que os espíritos falam que o momento fundante da humanidade é o exílio de bilhões de espíritos provenientes de outros mundos. Se a realidade é que esses bilhões de espíritos que vieram de outros mundos foram os diretores do progresso da humanidade com sua grande inteligência, vemos aí o grande livro Eram os Deuses Astronautas, que falam, que supõem, que levantam a tese que em tudo bate com o conhecimento e a revelação dos espíritos, de que os deuses responsáveis por
tantos progressos, pirâmides, ciências, religiões, compreensão da vida, se esses deuses eram astronautas, quero dizer, da época para extraterrestres na linguagem atual? Será? Pois, fazendo uma leitura simbólica, uma leitura refletida, uma leitura espiritual do paraíso perdido, entenderemos que os exilados, os espíritos que vieram povoar a Terra, em sua quase totalidade, vieram como exilados de mundos onde a evolução global daquela humanidade se fazia, mas uma parte daquela humanidade não se mostrava capaz. Essa parte, apesar de ter grande conhecimento, não dirigia esse conhecimento pelo sentido ético. E precisaram recomeçar todo o aprendizado aqui na Terra para adquirir esse sentido ético profundo da vida. Por isso esses espíritos que vieram para cá tinham grande conhecimento, ajudaram muito na evolução, na expansão racional da humanidade, mas estavam no mesmo estágio do aprendizado ético. E precisaram, com os espíritos que já estavam aqui, com os seres primitivos que aqui habitavam, em colaboração com eles, desenvolver o sentido ético. Daí se consegue entender por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque realmente esses mundos de onde os exilados vieram para a Terra eram mundos muito melhores que a Terra. Esse sentimento de melancolia, esse sentimento de um paraíso perdido, de uma saudade culpada que muitos de nós temos, vem dessa certeza inconsciente de termos sido expulsos de um paraíso por nossa própria atitude. E qual foi essa atitude que nos fez sair do paraíso perdido, sermos exilados para a Terra? Como na lenda de Adão e Eva, nós comemos da árvore do conhecimento em desobediência a Deus. O que é isso? É deter um conhecimento, mas utilizá-lo em desconhecimento, em descumprimento do mandamento maior de Deus. Usarmos o conhecimento para nosso bem exclusivo, para dominação, para guerra, para exploração do outro, como se faz hoje tanto na política, nas religiões, mostrando que estamos, grande parte de nós, errando os mesmos erros. Que estamos, grande parte de nós, a caminho de sermos novamente exilados para outros mundos. Porque na Terra só ficarão aqueles que souberem, que tiverem não apenas o conhecimento, mas que utilizarem esse conhecimento sob a lei de Deus. Para esses exilados que vieram para a Terra, portadores de grandes conhecimentos racionais, mas de pouco conhecimento, pouca evolução ética, a sentença que está lá no Gênesis foi: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas isso não é
a punição através do trabalho. Não é verdade que o trabalho é uma punição. É apenas, isso quer dizer apenas, que teríamos que começar novamente o aprendizado que não foi aproveitado nesses paraísos perdidos dos mundos superiores de onde praticamente todos viemos. Esses mundos estavam passando de um estágio de dor baseado na dor para um estágio baseado na boa vontade. E nós, ao sermos exilados para a Terra, precisamos reiniciar o aprendizado da dor. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Já que naquele mundo já pouco exercício, pouco suor, pouco trabalho precisávamos ter, agora precisaríamos retomar o aprendizado todo baseados no trabalho. Não dá um sentido muito interessante para o paraíso perdido? Para a melancolia que nós sentimos na alma? Para a saudade de estrelas incompreensível de outra forma? Veja você se isso não bate com as tuas próprias sensações. Pergunta 676. Porque o trabalho é imposto ao homem, não é castigo, mas é ao contrário, sinal, é resultado da misericórdia divina que nos dá sempre novas chances e que nos deu a Terra como uma nova chance para os espíritos que tinham malversado, que tinham desperdiçado a vivência do conhecimento. A resposta dos espíritos é: o trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. É aqui na Terra que surge a natureza, a essencial necessidade do trabalho. Por isso nós reencarnamos. Porque aqui é imprescindível ao homem trabalhar para satisfazer as suas necessidades básicas, animais, mas logo, com o desenvolvimento da sua inteligência, atender a outras necessidades, porque o desenvolvimento individual e coletivo, racional e emocional, amplia as nossas necessidades, aprofunda as nossas necessidades, fazendo com que precisemos cada vez mais trabalhar, ainda que um trabalho cada vez mais diferente dos animais. Então vamos lá. O trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. O corpo físico precisa ser sustentado, e isso é obtido com o trabalho. É uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. A ciência, a invenção, a evolução surge da necessidade. E o trabalho vem em atendimento à necessidade humana. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Como algumas culturas aborígenes, que os estudos arqueológicos falam de pouca evolução, é porque o trabalho nessas culturas, o trabalho do ser humano nessas culturas, pouco extrapola o trabalho dos próprios animais. Os seres vivem apenas para sobreviver. E por isso não evoluem. Quando o ser adquire a necessidade, a possibilidade, a maturidade de viver para evoluir, para aprender, o que vem através do domínio da escrita, o domínio da letra, a capacidade de transmitir informações, de educar as próximas gerações em cima do aprendizado realizado pelas gerações anteriores, é que vai se dando a evolução. Isso a história, o estudo da história mostra, não é?
É por isso, continuam os espíritos na resposta da 676, é por isso que o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Para aquele que possui um corpo muito fraco e franzino, Deus deu-lhe a inteligência para compensar, mas usar a inteligência é sempre um trabalho. Questão 677. Por que a natureza se encarrega por si mesma de atender a todas as necessidades dos animais e, por consequência, por que a natureza não garante por si mesma de atender a todas as necessidades do homem? Por que essa divisão? Vamos à resposta dos amigos. Tudo trabalha na natureza, dizem os espíritos de luz a Kardec. Os animais trabalham assim como o homem, mas, como possuem uma inteligência limitada, seu trabalho consiste em cuidar da própria conservação. E aí, no trabalho de cuidar da própria conservação, em consciência, eles contribuem, os animais, a tudo que os cerca e contribuem para a sua própria evolução. Continuam os espíritos. Eis porque entre os animais o trabalho não resulta em progresso, porque não há a linguagem, não há a transmissão do conhecimento de uma geração para outra. Por isso não resulta em progresso, ao passo que entre os homens o trabalho tem um duplo objetivo: a conservação do corpo, como é para os animais, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é o que nos difere dos animais, que também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. A capacidade de pensar é definidora da evolução do indivíduo e das coletividades. Quando digo, continuou o espírito, que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua própria conservação, refiro-me ao objetivo com que eles trabalham. Os animais, mesmo de forma inconsciente, ao proverem suas necessidades materiais, se constituem em agentes da vontade do Criador. Eles contribuem para a manutenção da terra. E nesse trabalho de autoconservação, instintivo, irrefletidamente, inconscientemente, o animal contribui para o todo. Cada um dentro da sua possibilidade. O trabalho, finalizam os espíritos, esse nosso estudo de hoje, que executam, o trabalho que os animais executam, não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora os homens não percebam seu resultado imediato. Qual é esse objetivo final da natureza, o objetivo final da vida? Qual é o mandamento maior da criação, como revelado pelo próprio Jesus? Disse ele: ouça, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E revela Jesus: nisto, nesses dois mandamentos, está contida toda a lei e os profetas. Essa é a Constituição universal. É à luz do amor, portanto, que nós podemos e devemos analisar a contribuição do trabalho, a contribuição essencial do trabalho no nosso processo evolutivo. É só você analisar a construção de um edifício e ver quantas funções existem para se construir um edifício. Se você juntar apenas
50 arquitetos, se é preciso 50 pessoas, 50 trabalhadores para construir um prédio, se eles forem todos os 50 arquitetos, o prédio não se levanta. Se forem os 50 todos engenheiros, o prédio não se levanta. É preciso o quê? A diversidade dos trabalhadores, porque com essa diversidade de capacidades, os trabalhadores se complementam. O azulejista, o eletricista, o encanador, o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro e o arquiteto precisam cooperar entre si, e é a diferença entre eles que faz essa complementação fundamental. A primeira e grande missão do ser humano é a cooperação. A cooperação é o primeiro estágio em que a alma evolui para trocas, para solidariedade entre os diferentes, para fraternidade na criação, para fraternidade consciente na criação, já no estágio hominal. E a fraternidade é a grande ferramenta para o amor. Portanto, o trabalho é uma fabulosa ferramenta de evolução, uma fabulosa ferramenta de expansão da criação, da criatura, para o amor. Por isso, pensar no não trabalho como uma felicidade só pode ser atribuída à nossa infantilidade, e a nossa evolução se dará quando compreendermos a importância do trabalho, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua remuneração ou sua valorização na sociedade. O trabalho será sempre o nosso meio de crescer, de expandir, de cooperar, de confraternizar, de amar. Veja isso, analise isso na sua vida, na vida da sociedade. Se não é assim, se não a lei do trabalho permanente e profunda é caminho para a lei do amor. Muito bom saudar os amigos que estão conosco nessa sala de aula. Marco Aurélio Trindade diz assim: sei que quando voltar continuarei trabalhando nos jardins do paraíso. Sem dúvida, ainda e sempre trabalharemos. Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso quer dizer que até a perfeição por toda a perfeição afora, nós trabalharemos. Mônica Silva expressando sua gratidão, assim como Gugu, Adelaide Dias, Cristiane Silva, que pede vibrações pelo seu filho, que ele receba a nossa melhor luz, nosso melhor sentimento, afastando as sombras que ensombrecem a sua mente, o seu coração. Adelaide Dias, muito boa noite. Mônica Silva, lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam essa luz aqui produzida e aqui trazida pelos amigos superiores. Vibrações também, lembra a Mônica, pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos e por todos os doloridos da Terra. André Santos, Domingos Natalo, André Salvatore, Enir Cajazeira, Cristiane Silva, a todos os amigos aqui reunidos ao vivo e a todos os amigos que vão ver depois, através inclusive do compartilhamento desse nosso momento nas redes sociais, aqui no Facebook, em todos os lugares. E o principal compartilhamento nosso será através da ação, da revalorização no dia de hoje do trabalho e do amor como
ferramentas fundamentais das nossas vidas. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Um grande abraço. Continuaremos nossos estudos do trabalho amanhã. Venha conosco às 18 horas, todos os dias, no Oração Ação. Um grande abraço e até amanhã.